A mídia financeira brasileira e os gurus estão errados sobre dividendos e nesse vídeo eu vou mostrar para você por quê. Me chamou muito a atenção alguns tipos de artigos que têm saído, especialmente na Infomoney, né, dizendo ali que a Petrobras eventualmente irá pagar mais dividendos. Também ali no Estadão a gente observa, né, simulações de aposentadoria ou de salários adicionais com dividendos de empresas específicas e realmente eu acho isso realmente um pouco absurdo, tá? Porque coloca em risco você, coloca em risco o investidor brasileiro, por isso que nesse vídeo eu vou esclarecer por que os dividendos deveriam ser irrelevantes para você e como que você vai de fato estruturar uma carteira muito mais segura, mesmo que seja a partir de fato de dividendos. Então vamos direto para o nosso conteúdo. De maneira introdutória, eu faço questão de fazer um desenho aqui para você entender muito bem. Por quê? Porque aquelas pessoas que pensam, né, que vão simplesmente aproveitar dividendos como se fosse um aporte novo, dinheiro novo, né, como se fosse dinheiro de graça, não entendem o próprio conceito do dividendo, né? E isso é muito mal ensinado pela mídia tradicional. O dividendo ele nada mais é do que uma saída de caixa da empresa, portanto a empresa fica com um patrimônio menor, fica com ativos menores, portanto menos valiosa, pelo menos naquele instante em que o dividendo ele é pago. Ah, mas Otávio, mas a empresa posteriormente irá gerar mais capital, irá gerar mais caixa pelas suas operações. Bom, isso é uma outra fase, é uma pressuposição que de fato a empresa ela tem a capacidade de gerar recursos. Mas veja, o pagamento ele foi feito, o dinheiro saiu da empresa, a empresa naquele momento deixou de ser mais valiosa porque ela abriu mão de caixa. E aqui eu faço um desenho bem concreto para você. Fiz um desenho, né, nessas duas barras grandes demonstrando, né, o que seria um balanço de uma empresa, em que do lado esquerdo aqui nós temos os ativos, né, portanto, tudo que é ativo operacional da empresa. Então, uma padaria, por exemplo, teria os equipamentos que ela utiliza, a farinha que ela utiliza, a água, etc. E de maneira excedente, teria, por exemplo, caixa, que não seja aquele caixa do capital de giro propriamente para rodar a operação da empresa, certo? Do lado dos passivos, o que nós temos, né? Teoricamente, a empresa ela sempre deve tudo que ela tem para alguém, seja para os sócios, né? Então, o que a empresa possui pode ser dos sócios, pode ser o patrimônio líquido propriamente dito, que a gente chama de equity, como também pode ser do banco, pode ser ali dos credores da empresa, pessoas que emprestaram dinheiro para a empresa, inclusive fornecedores que eventualmente ainda não receberam, tá? Então, do lado do passivo nós temos isso. O preço da ação, quando você compra uma ação, você está comprando o direito a ter o patrimônio líquido dos sócios. O preço dessa ação pode ser maior ou menor do que o patrimônio líquido contábil, certo? Então você pode eventualmente ter que pagar um prêmio muito maior do que o VP, né? Do que o valor patrimonial. Mas de qualquer forma, quando você compra uma ação, você está comprando somente essa parte laranja. Da mesma maneira, quando você compra renda fixa de alguma empresa, de alguma debênture, né, você está comprando essa parte azul, você está comprando os passivos da empresa. Então veja, quando um dividendo ele é pago, ele nada mais faz do que reduzir, né, do que reduzir este valor de caixa, portanto reduzindo também, conforme você vê, o equivalente do patrimônio líquido da empresa. Algumas pessoas podem de maneira contabilmente reclamar e falar: não, mas o dividendo ele não sai do patrimônio líquido em termos contábeis, ele poderia sair de uma reserva de caixa, ele poderia sair de alguma outra fonte contábil, mas na prática se trata do patrimônio líquido da empresa que é diminuído na mesma medida. Ah, mas Otávio, a empresa poderá gerar mais capital depois e, portanto, né, não haverá ali uma queda do valor da ação, porque teoricamente se você reduz o caixa, você reduz o valor do patrimônio do sócio e você acaba também reduzindo o preço da ação de maneira proporcional. As pessoas poderiam falar: não, mas os ativos eles poderão gerar mais valor posteriormente. Sim, isso não é questionado, tá? Eventualmente a empresa pode passar a valer mais justamente porque os ativos com o tempo, os ativos operacionais aqui em vermelho, poderão sim gerar mais valor. Mas veja que dentro do preço da ação você permanece com o equivalente aos ativos operacionais. Apenas aquilo que você perdeu foi o equivalente de caixa, tá? Quando você tem, portanto, um dividendo que é pago, você não tem uma redução dos ativos operacionais necessariamente, você tem apenas uma redução do caixa da empresa. E veja que da mesma maneira é possível que um dividendo seja pago simplesmente aumentando, né, o valor aqui dos passivos, aumentando o endividamento da empresa caso ela não tenha caixa, né? Então se a empresa ela não tiver caixa, o dividendo ele poderá ser pago simplesmente aumentando aqui o valor dos passivos, né, do endividamento da empresa. Então esse ponto aqui ele é importante de atentar e agora eu vou mostrar na prática para você como que isso daí acontece. Pegando uma empresa aqui como a Vale, por exemplo, a gente vê os pagamentos delas, né, que ocorreram de maneira bem irregular ali em 2016, 18, 2020, agora mais recentemente de maneira mais regular, por uma questão de aumento dos valores das commodities e do retorno, né, das operações da Vale. Portanto, a gente observa que as operações é que geraram essa maior capacidade de pagamento de dividendo, mas especialmente esse dividendo aqui de R$ 8,20,
que foi ali do dia 22 para o dia 23 de setembro de 2021, certo? Quando a gente observa a diferença aqui entre o valor da cota, teoricamente o valor da ação da Vale, né, comparando com o retorno total já considerando os dividendos reinvestidos, sem tributação, a gente teria essas duas diferenças aqui. A linha laranja é o retorno total, né, que nos últimos 10 anos aproximadamente gerou 257% de retorno bruto em reais. E aqui a linha verde é o retorno apenas do valor da ação da cota, da ação no caso, né? E não o valor total do retorno do acionista que teria recebido os dividendos. Se nós formos lá para setembro de 2021, então vamos chegar lá em setembro de 2021, o que nós observamos aqui exatamente neste momento, conforme eu havia mencionado, é exatamente essa situação. Você observa aqui do dia 22 para o dia 23 de setembro de 2021, o valor da cota da empresa caiu praticamente 9%, só que o retorno total permaneceu praticamente igual, justamente porque houve o pagamento do dividendo. No caso, não o pagamento, mas apenas o direito ao recebimento do dividendo que permaneceu para as pessoas que tinham a ação naquele momento. Então veja que aqui nós temos uma diferença, né? Justamente, né, a data X, que é a data de direito de pagamento do dividendo que aconteceu a partir daquele instante. E o mesmo acontece aqui em relação à Petrobras, né, que nós observamos uma diferença bem grande aqui de retorno quando a gente observa os últimos 10 anos aproximadamente, considerando o retorno apenas da ação da Petrobras e o retorno total, considerando os dividendos aqui em laranja, você vê a grande diferença que aconteceu principalmente ali a partir de 2021, quando vários pagamentos foram efetuados, né, especialmente aqui a gente observa uma irregularidade muito grande, né, nas ações da Petrobras pagando os dividendos. Então eu acho até cômico, né, que muitas pessoas tragam essa ideia de trazer pagamento de salários com dividendos da Petrobras, sendo que realmente é algo absolutamente irregular, né? Tendo pagamentos maiores ali em 2022, especialmente do dia 11 para o dia 12 de agosto de 2022. Observando isso também aqui de maneira bem concreta, ali em agosto de 2022, a gente vai observar exatamente este ponto aqui. Então, vou trazer aqui agosto de 2022 e a gente observa claramente no gráfico, né, que o retorno total da ação, ali do dia 11 para o dia 12, foi superior, porque houve o pagamento do dividendo e o retorno da cota, no caso, o retorno da ação em si, a cotação foi realmente bem menor. E essa diferença toda se deveu simplesmente pelo pagamento do dividendo. Eu poderia trazer vários artigos acadêmicos para embasar o que eu estou falando, mas na realidade eu não quero tornar esse vídeo muito pesado. Apenas como referência para você, um dos principais é o teorema de Modigliani-Miller, que tem até aqui uma explicação na Wikipédia, tá? Mas você encontra obviamente o paper, que ele mostra justamente o princípio da irrelevância da estrutura de capital. Como assim estrutura de capital? É exatamente o que nós havíamos conversado aqui, né? Então a estrutura de capital é quanto que a empresa tem de dívida, quanto que a empresa tem de patrimônio líquido em relação ao seu valor total. Portanto, também quanto que ela tem de caixa ou quanto que ela não tem de caixa. O fato de uma empresa se financiar mais com dívida, eventualmente caso ela pague mais dividendos, né, ou eventualmente possa pagar menos dividendos utilizando este caixa para crescer, sem fazer emissões de ações, por exemplo, isso é irrelevante para o valor da empresa como um todo, para o valor da padaria como um todo, certo? Obviamente o retorno ao acionista pode mudar dependendo dessa composição aqui, né, dependendo da composição de capital de terceiros ou capital próprio, mas o valor da empresa em si não muda por conta disso. E também vários outros artigos que eu trago aqui que basicamente demonstram que o que importa para a diferença de retorno que você terá não será o dividendo que é pago, portanto a estrutura de capital, mas também e principalmente os famosos fatores, que nada mais são do que os filtros, as características que não incluem necessariamente o dividendo, embora o dividendo possa ser parcialmente indicativo de um desses fatores, que é o fator valor, né? Por quê? Porque o fator valor são empresas mais baratas do que a média. E o dividendo, no caso o múltiplo de dividendo, né, o dividend yield, que é o dividendo sobre o preço da ação, é um múltiplo de preço, porque considera algo em relação ao preço da ação. Naturalmente, sempre que você tiver qualquer comparativo de fundamento da empresa, de dividendos, de receita, em relação a algo que você está pagando, no caso o preço da ação, será um múltiplo de preço também. O dividendo ele é mais ineficiente porque ele é uma mera discricionariedade da gestão da empresa. E de maneira bem concreta, trazendo aqui vários ETFs, fundos que justamente utilizam dividendos como filtro para você poder observar,
nos Estados Unidos aqui nos últimos 10 anos praticamente, você observa que os retornos foram relativamente parecidos e todos esses ETFs aqui, esses fundos de dividendos, tiveram performances inferiores a uma simples média das ações americanas com pesos iguais, das maiores 500 empresas com pesos iguais. Então essa melhor performance de um fundo como o RSP, por exemplo, nem se trata, né, nem se trata de uma performance melhor das empresas de tecnologia, porque essa daqui ele tem pesos iguais, então ele dá pesos maiores proporcionalmente a empresas que não são do setor de tecnologia e ainda assim teve retornos superiores a todos esses ETFs que já têm os seus dividendos aqui reinvestidos sem a tributação, né, que você seria tributado em 30% caso você optasse por esse tipo de fundo aqui. Sem falar, né, obviamente, de fundos como, por exemplo, o SDIV, que é muito famoso, né, que é de quando nós observamos períodos maiores, a gente vê o quê? Que este fundo considera tão somente apenas dividendo, então dividendo alto, ele vai aumentar o peso aqui. Você observa que o retorno total, né, considerando aqui a linha laranja, portanto, o retorno com dividendos reinvestidos sem a tributação, já seria muito ruim, né? Nos últimos aproximadamente 12 anos teria um retorno negativo, mas ainda assim o valor da cota teria uma desvalorização na ordem de 70%, tá? Então veja que apenas o dividendo não torna a carteira mais segura e muito menos, né, uma carteira mais rentável, e aqui a gente observa que de fato são dividendos constantes, mas não são dividendos seguros ou consistentes, até porque os dividendos eles caíram aqui ao longo do tempo, conforme você observa, sempre pagando altos dividendos, ali de 7 a 12% aproximadamente no período, né? Saliento que mesmo quando nós pegamos, por exemplo, um dos piores fundos que eu quero trazer aqui para você, né, que foi o DHS, né, que embora tenha tido uma performance relativamente ruim no que se refere ao comparativo de ETFs de dividendos nos Estados Unidos, quando a gente vai observar as regras, nenhum desses ETFs aqui tem apenas o critério de dividendo, por isso que eles não performaram tão mal assim. Esse aí, o DHS, por exemplo, ele considera, além, né, de dar um filtro por dividendos e pesos por dividendos totais, então ele considera também parcialmente o tamanho da empresa, porque se a empresa for maior, terá um dividendo total maior e, portanto, um peso maior nesta empresa, que recebeu um peso maior também por ser uma empresa com maiores receitas, com maior capitalização de mercado, independente de ter um dividend yield mais alto, né? Mas também aqui você observa, né, que eles deram vários filtros, né, para você comprar, no caso, empresas que não estavam nos 10% piores no que se refere à qualidade, né? Então, indicadores de ROI, indicadores de retorno sobre ativos que vão dar uma segurança um pouco maior de não comprar empresas tão ruins assim, além também de não comprar empresas muito ruins no que se refere ao fator momentum, que são empresas que estão ali em uma tendência de queda muito drástica, né? Então, evitando essas empresas também o retorno teria sido melhorado, conforme a gente observa no próprio gráfico. E algumas pessoas podem me falar, Otávio, eu até entendo, portanto, que Petrobras, que Vale, não necessariamente dão dividendos recorrentes e consistentes como eu gostaria, mas eu conheço empresas no Brasil, como o Banco do Brasil, etc., que conseguiriam, né, dar um bom retorno para você. Quando a gente observa, né, que, por exemplo, a situação do Banco do Brasil, a gente vê que, de fato, os dividendos até que foram pagos com alguma consistência, mas com grandes buracos ali em 2016, 2020, 2019, com quedas grandes de dividendos. Isso aqui é porque é uma empresa. Obviamente, se você investir em mais empresas, você teria uma resiliência um pouco maior, mas veja que isso daí não garante que você terá uma manutenção do seu poder de compra ao longo do tempo, né? Até porque quando a gente observa os últimos 15, 16 anos praticamente, a cotação da ação do Banco do Brasil não reajustou praticamente pela inflação, tá? Então a gente observa que dentro, né, dos dividendos que foram pagos estava também retornos de inflação que você, portanto, deveria reinvestir. Mas não só essa questão de mão de obra, né, enorme que você teria, faria muito mais sentido você diversificar de uma maneira mais prática caso você de fato quisesse ter uma maior concentração em dividendos, tá? E aqui eu trago apenas um exemplo para você. Esse aqui é um fundo americano justamente de países emergentes. Então aqui a gente observa os pagamentos de dividendos que ele faz realmente mais recorrente em dólar. Lembrando que, obviamente, como o dólar teve uma valorização frente a todas as moedas, principalmente de países emergentes nos últimos 10 ou 15 anos, estes valores mais recentes, eles eram muito superiores, né, nas suas moedas de origem, muito superiores em reais, do que eram lá em 2009, 10 e 11. Então, na prática, quando a gente observa em reais, se trata de um crescimento aqui de pagamento de dividendos, e mesmo aquelas pessoas que querem altos dividendos no Brasil, né, 6, 7, 8%, encontram parcialmente em um fundo aqui como este aqui que eu acabei de mencionar, que é um fundo de High Dividend Yield, né, que é um fundo de maiores dividendos de países emergentes, para que você fique um pouco mais blindado em relação a questões de câmbio, certo? Esse aqui tem o código DM, que é um fundo americano. O problema dele é que você será tributado em
30% na fonte. Temos algum outro aqui que eu gostaria de trazer. Esse aqui é um fundo irlandês, ele não é um fundo de acumulação, ele é um fundo de distribuição, justamente porque a pessoa pode querer receber um dividendo. E ele é um fundo de dividendos também de países emergentes, é um fundo da iShares. Ele é um fundo um pouco mais caro porque existe menos concorrência também na Irlanda, né? No caso aqui na Europa de maneira geral, mas ele entrega o que normalmente o investidor busca, que seria uma recorrência de pagamento de dividendos. Aqui a gente observa que o dividend yield ficou ali entre 5 e 7, 8% historicamente nos últimos 12 anos aproximadamente, que é o período que esse fundo aqui ele existe, e também o racional é exatamente o mesmo, né? Então ele teve aqui uma recorrência no pagamento em dólares e um aumento, portanto, no pagamento em reais, porque justamente o dólar se valorizou frente a outras moedas. Lembrando que como ele é de países emergentes, veja, a sua receita original não é o dólar, tá? Não é porque você paga em dólar para comprar cotas desse fundo e não é porque você recebe dividendos em dólar que você está exposto ao dólar. Na prática, o fundo ele pega os seus dólares e transforma nas várias moedas globais. Mas novamente comparando também um fundo neutro de países emergentes, portanto, que não considera os dividendos, mas apenas o tamanho de cada empresa, que é o fundo VWO, coloquei aqui em reais para você observar, que ele gerou um retorno de aproximadamente 13% ao ano em reais nos últimos 12 anos e meio, comparando aqui com este fundo que eu mencionei, que paga dividendos de maneira mais recorrente, que gerou um retorno na ordem de 9,7%, que é um retorno inferior, né, por várias questões, também pela sua construção, mas que você vê que o fato de você receber dividendos não tornou a sua carteira em reais necessariamente mais seguro ou mais rentável, mas você observa que a correlação é muito grande, né? Porque de fato são empresas que são ali dos mesmos países de maneira geral. E é basicamente por isso que os gurus estão errados sobre essa questão de investimento, que a mídia financeira está errada sobre esse foco nos dividendos, e esse vídeo você pode compartilhar com as pessoas que você sabe que precisam desfocar dos investimentos e considerar investimentos mais seguros e mais rentáveis de maneira mais ampla. Então, se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!